Bom dia, paz seja convosco, que a paz esteja na tua família, que a paz esteja no teu trabalho, que a paz esteja no teu relacionamento, que a paz esteja na tua família, que a paz esteja que a paz esteja no teu coração, que a paz esteja na, na tua vizinhança, que a paz esteja no teu relacionamento, que a paz de Deus esteja na tua vida. Então, irmãos, em Cristo Jesus, nessa manhã, dia 30 de abril, eu venho pedir para vocês uma oração, um apoio para a vida da Isabela Núcio. Ela é uma jovem, uma criança de 12 anos, que ela vem enfrentando enfermidades. Hoje 9h30 da manhã. Hoje 9h30 da manhã, ela está lá passando por uma cirurgia em Sorocaba, na cidade que ela mora. Então, eu venho pedir para vocês um apoio, uma oração, que vocês venham apresentar ela nas tuas orações, ela, a família dela. Nesse momento, o que a família dela precisa é oração. O que a família dela necessita nesse momento é a presença de Deus e a oração. Irmãos, ontem, muito obrigado por vocês que estão me ajudando, vocês estão me apoiando. Eu agradeço muito ao Senhor. Agradeço demais, Senhor. Não tem nem como retribuir o que vocês estão fazendo por mim. Agradeço muito a Deus. Se gostarem do vídeo, deixe o like, se inscreva, compartilhe, comente. Irmãos, o tema de ontem foi o tema "É tempo de voltar", parte 2. Onde foi da parte 1. E hoje será um novo tema. "É tempo de recomeçar", parte 1. Que se encontra lá no livro de Salmos, de número 120. Salmos, de número 120, versículo 1. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Irmãos, em Cristo Jesus, hoje eu quero trazer para vocês algo de Deus para os seus corações, algo que é importante hoje em dia nós pensar, refletir um pouco sobre essa passagem, sobre esse versículo. Irmãos, todos sabem, todos conhecem, todos sabem que Salmos é a oração que Davi fez. Todos sabem. Davi, ele se levantando pela manhã, ele vendo que Israel estava passando. Ele estava vendo que Israel estava vivendo naquele momento, naquele dia. Israel vinha passando por lutas. Não só lutas de guerrear, mas sim espiritual. Israel se encontrava em uma situação que somente Deus podia confortar aqueles corações. Davi, ele vendo essa situação, Davi observando essa situação, ele fez uma certa colocação. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu.
Essa colocação de Davi hoje representa para nós um versículo que vem restauração. Um versículo que hoje que vem refletir nossas vidas, que vem fazer a gente ter o alívio e ter o descanso que necessitamos. Então, Davi, sendo criado por Deus para reinar e governar Israel, ele recebeu por parte do Senhor essa parte que se tornou-se em oração, que se tornou-se em descanso, em alívio para o povo de Israel. Às vezes, irmãos, aqui Jesus, às vezes a luta está difícil, às vezes a angústia é maior do que a nossa dor. Às vezes a angústia está tão grande na nossa vida, está tão grande que às vezes nós nem conseguimos mexer os lábios, nós conseguimos falar. Às vezes a angústia está tão grande, está tão imensa, está tão angustiante na nossa vida, que às vezes nós só choramos, falamos de coração, porque não conseguimos falar em abrir a boca, pelas lutas que nós passamos, pela dificuldade que nós está passando, por algo que nós está passando. Davi, ele se colocou em uma posição. Ele foi falar para o povo de Israel que o Senhor era o único que confortava, que restaurava e que operava os milagres. Ele era o único que podia fazer cada um descansar. Eu vou dividir esse versículo em duas partes, parte A e parte B. A parte A é que na angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Parte B: precisarei de descanso do Senhor e Ele ouviu a minha voz, ou ouviu o meu clamor. Irmãos, é muito importante, às vezes, nós olhar para um pouco sobre a história de Davi. Às vezes é necessário a gente limpar, a gente ver como foi o passado, e como foi o presente, e como foi o futuro na vida de Davi. Irmãos, todos saibam que Davi era um homem levantado por Senhor através do profeta Samuel. Ele recebeu uma fruição, ele recebeu uma chance de reinar Israel. Irmãos, não só isso que eu quero falar nessa manhã para vocês, não é só isso. Davi, quando ele adultera com a outra mulher de outro homem, Davi, ele passa a ver um valor da traição na família dele. Exemplo: Absalão tenta matar o irmão que estuprou a irmã. O irmão de Davi,
queria matar Davi para tomar o trono dele. Irmãos, em Cristo Jesus. Davi, ele vem do a desgraça. Ele vem do o pesadelo na vida. Davi vivendo aquilo que ele plantou. Davi, ele vendo sua família se transformando em tempestade por algo que ele cometeu. Davi vendo aquilo acontecendo por causa das atitudes que Davi fez. Davi olhando aquela situação, Davi olhando aquele momento que ele estava passando. Então, irmãos, aqui Jesus, Davi, ele tinha um só caminho e ele tinha um só opção. Qual a opção dele, Samuel? A opção dele era se arrepender e recomeçar. Às vezes, irmãos, às vezes o inimigo fala para nós que a luta tá difícil. Ele tá certo, a luta tá difícil. Às vezes o inimigo fala que a toia tá cante. Ele tá certo, tá cante, a toia. Às vezes o inimigo fala que ele tem todo o poder. Ele já mentiu, é mentira dele. É mentira dele. Então, Davi, ele se colocando no. Se cala ao pó, Davi chorando amargamente, chorando arrependido do que ele fez, que trouxe a destruição da família dele. Davi, ele vendo aquela situação, se movendo para o lado dele. Davi, olhando aquela situação, ele preocupado, não sabia o que vai ser com aquela situação. Davi, ele tomou uma atitude. Davi, ele foi uma posição que foi se arrepender e voltar à vida normal. Davi, olhando aquela situação, vendo que tudo ia de mal para pior na vida dele, que começou pior e terminou pior. Davi, olhando aquele momento, ele teve uma opção, um caminho, que foi recomeçar.